Pessoal, nesse quarto vídeo da série, nós precisamos fazer mais umas configurações nos nossos ambientes, né? Então eu vou usar o Linux aqui como base, mas é muito simples também de você fazer no Windows, tá? Para quem usa Linux, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui antes de configurar o Instant Client do Oracle, que é necessário para o nosso servidor local Node conseguir se conectar ao Oracle, não basta só ter usuário e senha, né? A gente vai instalar algumas coisas, né? Então, por exemplo, isso é no Linux, tá bom, pessoal? Exclusivamente o comando que eu vou dar aqui é para quem é usuário de Linux. Então, o resto é muito parecido. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um sudo apt-get. Como eu já tenho instalado essa biblioteca, então ele já vai dar que tem instalado. Então, quem está usando o Debian 12, 13, vai ter que instalar essa biblioteca, tá? Install, ok? A biblioteca chama lib, tá? AI ou 1T64. Essa lib já está na versão, é uma versão da biblioteca, né, de input output, tá? Necessária para o SQL Plus, que é o terminal Oracle, funcionar. Apenas para a gente fazer um teste real, sem precisar gastar muito tempo se está conectando usando a nossa wallet, etc. Tá bom? Então presta bem atenção aqui como é que funciona a coisa agora. Nós vamos ter que configurar uma pancada de coisa. A primeira é baixar o Oracle Instant Client. Então a gente entra aqui, vou entrar no Firefox, escrever Oracle Instant Client Downloads, né? Então ele vai mostrar o Oracle Instant Client Downloads é um cliente necessário que você tem que instalar no seu sistema operacional. Então, vamos lá. Se você tem o Windows, basta você baixar a versão do Instant Client para o Windows, por exemplo, 64 bits, né? Se você usar Mac também tem, né? Quem usa Mac série M, baixa a versão do ARM, tá? Linux, aqui nós temos os pacotes, tá bom? Então eu vou pegar este pacote aqui, que é o Instant Client for Linux x8664, tá? Quem usa Solaris, AIX, outros sistemas operacionais, baixa a versão referente ao seu sistema operacional, tá certo? Então eu vou pegar esta versão aqui, ó. Para mim, no Linux é essa aqui. Você que usa o Windows pode baixar esta daqui. Ok? Então vamos lá. Eu vou baixar esta versão, tá? Só que tem uma série de coisas que a gente vai baixar aqui. Não é só um Instant Client, tá? Então eu vou pegar a versão mais nova aqui, que é a 23.26, tá? Eu vou entrar aqui. Eu vou baixar o pacote básico do Instant Client, tá? Que é necessário. Então eu vou clicar aqui e baixar o pacote básico, tá? Então baixou aí nos downloads, tá certo? E agora eu vou baixar este cara aqui, que é o SQL Plus, tá bom? Instant Client Plus, tá bom? Então vou baixar este carinha também, tá? Muito bem. Aí é o seguinte, pessoal, nós temos agora que fazer uma série de configurações. Então, primeira coisa, eu vou pegar esses Instant Clients que são arquivos zip e no Linux, tá? Por convenção eu vou instalar eles no diretório opt. Todo Linux tem um diretório optional, onde a gente instala softwares opcionais, tá certo? Então, estando aqui no Linux, né? Então estou aqui no terminal, né? Vou até fechar o navegador aqui para não ficar enchendo as paciências aqui atrás por enquanto. Então eu vou acessar o meu diretório downloads, né? Downloads, e vou dar um ls aqui. Você vai perceber que eu tenho aqui o Instant Client Basic Linux, um zip aqui, tá? Um Instant Client SQL Plus, que foram aqueles dois que a gente baixou, tá certo? Bom,
Agora o que a gente tem que fazer com esses caras aqui? Presta atenção, eu vou abrir um novo terminal aqui, ó, tá? Vamos trabalhar com dois aqui só para não misturar as bolas aqui, tá certo? Então eu vou mover esses caras para um diretório que eu vou criar nesse outro terminal para ficar fácil. Então veja só, agora eu vou dar um cd/opt, estou no diretório opt, se eu der um ls, na minha máquina não tem nada, eu vou dar um mkdir oracle, vou criar um diretório. Ele está dizendo que eu só consigo criar um diretório se eu for administrador, então eu vou pôr o comando sudo mkdir, né, oracle. Então agora ele vai pedir o password para mim do super usuário, vamos ver, acho que eu errei, de novo. Agora se eu der um ls, ou nesse caso é um dir, se você estiver usando Windows, tem um diretório Oracle. Então se você estiver usando Windows, você pode jogar esse diretório Oracle, por exemplo, na raiz do seu disco, lá no, por exemplo, C2, você pode jogar lá no c2./Oracle, sabe? Criar um diretório na raiz do seu computador, tá bom? Nesse diretório Oracle, então vamos lá. Aqui eu não tenho nada, estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou mover esses dois zips para dentro desse diretório. Então eu vou usar o comando mv, que é move, tá certo? Então estou fazendo tudo por linha de comando para ficar bem explicadinho, né? Então sudo mv instant, ó, eu ponho assim, ó, instant client, ó, barra, vou mover o basic primeiro, vou pôr b, e aí dá um tab de novo, ele completou, né? Espaço, vou mover para qual diretório? /opt/oracle, tá? Movi. Se eu der um ls, ó, ele sumiu daqui, não está mais aqui no diretório downloads. Agora eu vou mover o outro arquivo, sudo mv instant, agora só tem mais um, é um arquivo zip também, vou mover ele lá para o diretório opt/oracle, ou seja, o diretório Oracle que eu acabei de criar. Movi. Agora eu vou para outra aba e vou dar um ls, ó, eles vão aparecer aqui agora, certo? Então agora nós vamos descompactar esses dois arquivos aqui, vamos lá? Unzip instant client, primeiro basic, ok? Ele deu erro porque deu permission denied. Como eu tô no Linux, pessoal, isso é muito comum, o pessoal já querer dar o unzip. Eu tenho que dar o comando sudo unzip, tá? E aí sim, instant client basic, e aí ele pega e descompacta, tá? Então tem uma série de bibliotecas aí, né? OCIE, que são bibliotecas do instant client, né? Então agora se eu der um ls, ele criou um diretório aqui chamado instant client 2326, estão vendo? Agora eu vou dar um sudo unzip instant client, ó, SQL Plus também, e aí ele está falando replace manifest, pode dar um yes, ó, yes, pronto. Aí o que ele fez? Ele criou algumas coisas ali no outro diretório que já existia, tá? No Instant Client. Então agora, ó, se eu der um ls, o diretório está lá, ó, Instant Client 2326, só que ele está composto dos dois zips. Então eu vou remover agora o Instant Client Basic Zip, que eu não vou precisar mais, né? Tem que dar o sudo sempre. E sudo rm instant client SQL Plus, vou dar um ls, agora eu só tenho o diretório, ó, dá um clear aqui para dar uma limpada, ls de novo. Agora eu tenho o diretório instant client, tá certo? Aqui, ó, 2326, tá certo? E o metainf, beleza. Agora estamos quase, tá? Quase. Eu preciso criar um link simbólico, pessoal. Isso é para Linux, tá? Um link simbólico para uma biblioteca que a gente acabou de baixar, que foi aquela biblioteca lib64, né? A libaio1t64. Eu comecei o vídeo instalando essa biblioteca
mas já estava instalado aí. Mas isso só para quem usa Linux, tá bom, pessoal? Então agora eu vou deixar aqui, posso até sair desse terminal, tá? Vou até fechar por enquanto esse terminal aqui, ó. Então, clear. Agora eu vou entrar nas variáveis de ambiente do meu usuário, mas antes de configurar as variáveis de ambiente, eu vou fazer mais uma coisa, vou aproveitar. Aqui dentro do Downloads eu tenho a minha wallet zip, que é a minha, o meu arquivo zip, a minha carteira de certificados do Oracle de configurações, que eu vou colocar num diretório fixo. Então eu já baixei lá do OCI da Oracle, tá? Então, para quem não sabe, basta entrar na sua conta lá na Oracle, entra na sua instância, Database Connections, e aí você pega a sua wallet, como eu expliquei lá nas tarefas para vocês fazerem na aula de hoje, de quinta-feira. Então, vamos lá. Nesta wallet estão os certificados da Oracle. Você pega ela quando você clica na opção Database Connection, lá do Oracle Autonomous Database na nuvem, tá bom? Eu não vou explicar como baixar ela aqui agora para a gente continuar o vídeo. Então você tendo a wallet de conexão do Oracle, não importa se é para o usuário admin, para qual usuário for, porque na verdade ela independe disso, tá? Nós temos que mover ela para algum lugar fixo. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou acabar criando aqui um outro shell para você entender o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou sair da pasta Downloads, vou dar um pwd. Eu estou na pasta Home Mateus, no diretório Home Mateus. Agora eu vou dar um mkdir aqui, tá certo? E vou criar um diretório, ou melhor, já tem um diretório PUC. Primeiro eu vou acessar o diretório PUC, ó. pwd, tá vendo? Vou dar um ls aqui, aí eu tenho um diretório web. Nesse mesmo nível do diretório PUC, eu vou dar um mkdir, tá? E vou escrever assim, ó, Oracle. Vou criar um diretório Oracle aqui também, para eu pôr as wallets de conexão, certo? Então aqui, o que eu vou fazer aqui, né, pessoal? Para isso funcionar, nós precisamos mover o que está lá na pasta Downloads, essa wallet, para cá. Então vou aproveitar que eu já estou aqui, vou dar um mv wallet PUC zip, para onde, professor? Para Home Mateus. Vou pôr path absoluto aqui só para você ver. PUC Oracle. Assim. Pronto. Se eu der um ls, saiu daqui o arquivo, tá? E agora, se eu der um ls aqui, eu tenho o diretório Oracle, vou entrar no diretório Oracle e a wallet está aqui. O que eu vou fazer? Como eu estou no meu diretório Home, né, pessoal? Eu não preciso aqui da sudo, que é o meu diretório home. Então eu vou fazer aqui, ó, unzip o wallet PUC. Pronto. Se você der um ls aqui, ele criou, vou dar um ls-la, ele criou esse monte de arquivos aqui, porque ele extraiu tudo isso aqui de dentro desse zip aqui. E agora a gente precisa configurar uma série de coisas aqui importantes, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer é remover esse arquivo zip, que eu não vou precisar mais dele. Então rm wallet, vamos limpando já o ambiente, ó. Então agora a gente ficou só com os arquivos que estava dentro da wallet. Ah, professor, se der errado, vai por mim. No Linux dá errado, isso aí é muito difícil, tá bom? Então vamos lá. Agora nós temos que configurar algumas coisas aqui, tá? Quer ver que interessante? Se você está no Linux, tá? Se estiver no Windows, você pode abrir esses arquivos aqui, por exemplo, ó, o sqlnet.ora e o tnsnames, tá? .ora, que tem as conexões. Quer ver? Vamos abrir o tnsnames.ora. Só que no Linux a gente pode dar um cat no arquivo aqui, ó, cat tns. Olha lá, ele vai mostrar aqui para mim as formas de conexão da minha carteira. Então eu tenho, por exemplo, o PUC High, e aqui ficou bem ruim, né? Assim, visualizar aqui. Vamos dar um nano tns. Olha lá, ó, PUC High, né? Então aqui eu tenho a string de conexão
do Oracle para conseguir acessar o meu OCI, a minha instância. Ó. Se eu vou indo para frente aqui, olha o tamanho da string de conexão. Ó. Vai por lá o Oracle, o Service Name aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso daqui, ó. Oracle Cloud, SSL Server, DNMatch para ter o que? Segurança, né? Então ele vai mostrando, não modifique nada nesse arquivo, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl X, não modifiquei nada, dá um clear aqui. E se eu der um cat agora no SQL net.ora, ele vai mostrar o seguinte, ó. Vocês estão observando aqui que ali está directory, né? Interrogação network admin. Que diretório é esse, professor? Vamos lá. Ele vai buscar, tá? No diretório que você colocar lá o arquivo SQL ora, ou melhor, o TNS names. Se você mover o TNS names.ora para dentro do diretório de onde está o Instant Client, para dentro do diretório network admin, ele vai usar como o que está lá dentro para fazer a conexão, tá? Então aqui nós vamos fazer umas modificaçõezinhas aí já, tá bom? Primeiro nós vamos agora ajustar as variáveis de ambiente, certo? Para a gente ajustar as variáveis de ambiente, eu vou voltar para o meu home, ó, cd-til, voltei para o meu home. No Linux, tá? Existem dois arquivos que você pode ajustar a variável de ambiente. Nesse caso, eu vou usar o arquivo .profile, tá? E depois que você modifica ele, você tem que dar um reboot no seu computador. Aí depois de modificar, nós vamos infelizmente encerrar o vídeo, né? Aqui para dar um reboot, e aí a gente continua, vamos dizer assim, da parte 2 depois do reboot, né? Tá certo? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte agora. Presta bem atenção que isso é muito importante você não errar. Combinado? Vamos lá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nano.profile. Ele vai abrir o arquivo .profile de configuração do bash, né? Do profile do meu usuário. Aqui no final desse arquivo, eu estou usando o nano, tá certo, pessoal? Melhor do que usar o vim, o vi, para quem é iniciante aí, às vezes não entende muito meus atalhos. Então vamos fazer dessa forma. Eu vou criar algumas variáveis de ambiente aqui, tá certo? O primeiro é a variável. O Oracle precisa de uma variável chamada LD, tá? Library. Library underline path. Essa variável ela vai apontar para o diretório opt /oracle /instant client underline 23 underline 26, que é a versão do Instant Client que nós estamos usando. Então a biblioteca Instant Client está neste path, vamos dizer assim, tá? Segunda variável de ambiente que eu vou criar é a TNS admin, onde está, né, a minha wallet. Então eu vou colocar aqui o diretório, olha que interessante, ó, /home /mateus /puc /oracle /wallet. Depois a gente vai conferir se esses paths eles existem mesmo, tá bom? Ó, como que a gente faz, professor? Olha, uma dica legal aqui, ó. Você vem aqui, ó, seleciona, dá um copy, abre aqui o outro terminal e escreve assim, ó, cd, ó, e dá um paste e dá um enter. Olha lá, olha que interessante ali, ó. Ele não bateu com esse diretório. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Talvez tenha algum caractere especial ali, ó. Vamos de novo, ó. cd /home /mateus /puc /oracle wallet, ó. Não existe. O que aconteceu aqui, ó? Se eu der um /oracle e der um enter, der um ls, vocês estão vendo que ali eu não criei o diretório wallet. Então o que eu vou fazer, né?
eu vou criar o diretório, eu posso criar o diretório wallet, ou eu posso simplesmente, né, deixar assim, para não demorar a criar o diretório wallet. O ideal é você criar o diretório wallet, descompactar dentro do diretório wallet, mas não tem problema, pode deixar assim mesmo. Então aqui nós temos que tirar aqui o wallet. Por quê? Porque aonde está aqueles arquivos TNS lá, né, e o SQL ora, tá dentro do diretório /home Mateus PUC diretório Oracle, tá certo? E a variável path, que é ultra mega importante, vai acrescentar aqui uma série de coisas. Então eu vou pôr no path, né? Eu vou concatenar o que eu tinha antes, path, dois pontos, ó, TNS admin, ok? Depois dois pontos, LD library path, né? E aí sim, e aí eu dou um export em tudo aqui, ó, export, né? Aí eu dou um export nas variáveis, tá certo? Ó, TNS, né? Admin, certo? Dou um export em TNS admin, export. E a gente tem que testar isso aqui, tá bom? LD library path, certo? Assim, e o export path. Então, exportei as três variáveis. Galera, agora é o seguinte. Agora, a gente vai salvar isso daqui e testar. Então, a gente faz assim, ó. Salva arquivo. No Nano, ó, para salvar é Ctrl O. Ele salva, né? Write out, ó. Ctrl O, dá um Enter, Ctrl X, caiu fora. Se você tentar, por exemplo, se você digitar aqui echo path, né? Olha que interessante. O meu path antes, ele estava com o wallet. Eu desfiz o meu path, tá? Para justamente refazer com vocês. Agora, para ele alterar, porque eu já tinha configurado, eu tive que desconfigurar para gravar o vídeo, tá certo? Então, olha que interessante. Ele tá com o Home, o Mateus Wallet. E tá com o apt Oracle Instant Client já. Só que a gente tem que dar um reboot, tá? Então o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou deixar o comando de reboot aqui pronto, ó, sudo reboot. E claro, antes de dar o reboot, eu vou parar o vídeo, né? Vou dar o reboot, a máquina vai reiniciar. E aí nós vamos dar um echo path novamente. Vocês vão ver que essa variável aqui não vai ter mais o wallet, porque a gente mudou a variável de ambiente. E as variáveis de ambiente, quando você põe no profile, elas só mudam quando você dá reboot no computador. Professor, qual a diferença do bash RC ou bash profile para o profile? O profile é assim, ele só vai alterar as variáveis de ambiente quando é o reboot. Enquanto o bash RC, quando você encerrar a sessão no Linux, fizer um login de novo, tá? Então, por que eu prefiro colocar no profile? Porque é uma coisa mais sólida, é uma variável que vai ficar lá, você não vai ficar mexendo nela, não vai precisar alterar. Uma vez configurada, fica para sempre. Então agora eu vou parar o vídeo, dar o reboot, e aí eu vou voltar exatamente aqui no terminal e nós vamos dar um echo path de novo para comparar, ok? Muito bem, pessoal, voltamos aí do reboot, né? E agora a gente vai dar um echo path. Olha lá. Agora no path, o que ele fez? Ó, ele colocou o diretório home, Mateus, PUC, Oracle e colocou também o diretório apt Oracle Instant Client, tá certo? Então agora eu vou dar um echo em outras variáveis para ver se estão configuradas direitinho, ó. Echo, né? Vamos lá. LD library, né? Path, ok? Olha lá. Onde está o Oracle Instant Client configurado na máquina? E agora eu vou dar um echo na outra variável, TNS admin,
Olha lá, Home Mateus POC Oracle, tá certo? Muito bem, tá tudo balinha por enquanto. Para usuários Linux, agora eu tenho que criar um link simbólico, tá? Para nossa biblioteca chamada libai, né? 64 para a outra biblioteca que não existe para dentro do path de onde está o Instant Client. Nossa, professor, que coisa complicada. Pois é. Depois, quem tiver dúvida dessa parte, pode me perguntar na aula. A gente vai criar um link simbólico porque é necessário, tá bom? Olha só, como é que a gente faz esse link simbólico? A gente faz assim, sudo ln -s barra usr, user, né? lib, as bibliotecas x8664 Linux GNU, tá? Aí lib, assim, libai ou, olha lá, .so.1t64, vou dar um espaço, vou colocar a variável de ambiente, ou seja, LD, variável de ambiente onde está o caminho do Instant Client, porque é mais fácil, ó, library, underline path, tá certo? Aí eu fecho aqui com chaves e vou chamar esse arquivo de lib, ó, aio.so.1. Professor, por que você está fazendo isso? Muito bem, isso me deu um tremendo de um problema para preparar essa aula e certamente um aluno iniciante não saberia resolver esse problema pelo seguinte: o Oracle ele precisa de uma biblioteca chamada libaio, tá? libaio, que a gente chama essa biblioteca. Essa biblioteca ela foi substituída por esta outra. Essa é a biblioteca mais moderna. Então, por exemplo, a gente engana o Oracle dizendo assim: olha, se você precisar da biblioteca tal, né, que ela precisa estar dentro do Instant Client, que é essa aqui. Se ela existisse, bastaria copiar ela ou criar um link simbólico aqui para dentro de onde está o Instant Client. Mas como ela não existe, a gente teve que instalar essa outra biblioteca que é a mais nova, 64 bits, e criar um link simbólico. Esse link simbólico no final vai simular essa biblioteca. Então quando ele perguntar, a biblioteca está aí, e for usar, ele vai bater na nova biblioteca. É uma coisa de louco isso. Mas é interessante. Quer ver? Agora nós vamos lá. Olha que legal que eu vou fazer aqui, ó. CD. A gente pode fazer assim, ó. LD library, né? Path. Ele já foi lá para dentro do Oracle Instant Client, ó. Se eu der um ls-la, eu vou perceber que a lib que a gente colocou aqui, ó, deixa eu achar ela aqui, né? Ó, é um link simbólico, ó. Olha lá. Essa biblioteca ela é necessária existir para que o SQL funcione, tá bom? O SQL Plus, para a gente testar aqui. Então, muito bem. Olha que coisa interessante aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um teste, a gente consegue conectar aqui no SQL Plus. Então, se a gente der aqui, ó, olha que interessante, SQL Plus, Web App, né? @PUC-High, que é o nome da minha conexão, ele vai pedir a senha. Vamos lá? Olha lá, Enter Password, né? Deixa eu lembrar aqui qual foi a senha que a gente colocou, né? Eu tenho anotado aqui, ó, aqui no nosso Oracle Script, tá certo? Então a gente criou a Super Secret My Password 123. Vamos testar aqui, ó. Vamos lá? Vamos ver se eu vou conseguir digitar sem errar, hein? Super Secret aqui, My Password, My
password 1, 2, 3. Se der certo, vamos ver. Eu acho que eu errei. Tá demorando bastante para conectar. Vamos ver aqui. Se eu errei, eu vou parar o vídeo aqui, consertar e explicar o que aconteceu de errado, né? Parece que ele dormiu a conexão aqui, tá? Vamos ver aqui. Esse PUC-HI, na verdade, é aquele... Ah, pessoal, desculpa, a gente tem que alterar uma coisa aqui para o SQL Plus funcionar, que eu acabei esquecendo. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ele ficou travado, não tem problema. Você entra aqui, tá? Vou minimizar aqui, né? Vocês lembram que nesse diretório aqui, né? Se eu der um ls, lembram que existe esse diretório que eu comentei, network, ó, cd network, ó, ls cd admin. Então, se eu colocar aqui, ó, olha lá, vou dar um cat no readme, ó. Se você mover para cá o arquivo, por exemplo, né, tnsnames.ora ou sqlnet.ora, né, para dentro desse arquivo, ele vai usar esses arquivos para configurar, tá certo? Tudo bem? Só que na verdade a gente não vai jogar os arquivos aqui, só que tem uma configuração que está errada nesse arquivo aqui que está lá na nossa wallet, que a gente precisa fazer uma mudança. Então vamos lá, ó, nós vamos lá para nossa home, ó, tá? /PUC Oracle, e aqui veja, nós vamos abrir o arquivo SQLnet, tá? Aqui, ó, SQLnet, e vamos fazer umas modificaçõezinhas nele, tá bom? Vou dar um nano sqlnet.ora e aí o wallet location, ó, aqui mesmo. Eu vou fazer uma mudança melhor aqui assim, ó, para ficar mais bonito, ó. Ó, method file, tá certinho. E o directory não é aqui que ele vai buscar, é no /home, ó, /home, /Mateus, /PUC, /Oracle. É aqui dentro que ele vai pegar, tá? O nosso querido arquivo, tá certo? E também, talvez a gente precise fazer mais uma configuração aqui que tá faltando, mas vamos testar assim por enquanto, ó. Vou dar um Ctrl O, tá? Vou dar Enter e Ctrl X, beleza. Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Depois que a gente entrou lá e editou o arquivo, é para funcionar a conexão. Vamos lá, né? Então vou escrever, eu tenho que estar dentro do Instant Client, tá bom? Dentro do Instant Client aqui, ó. Se eu tiver fora, o SQL Plus também vai funcionar porque ele está no path, tá bom? Mas vamos fazer aqui, ó, SQL Plus Web app@puc-hi Enter Password. Vamos lá. Super secret my password 23. Pronto. Aleluia. Agora sim, select, vamos por assim, ó, RA, vírgula, nome, from estudantes, ponto e vírgula, tá lá. Olha lá, Rosa Maria Silva, o Oswaldo Aranha e o Roberto Carlos Filho. Então lá, então maravilha, vamos sair aqui do SQL Plus, Git, e finalmente o nosso Oracle está conectando localmente via SQL Plus. É a melhor forma de testar se o Instant Client está funcionando. Então vamos de novo, ó, SQL Plus, em qualquer lugar, ó, Web App, que é o nome do usuário, @PUC-HI, que é na nossa wallet. A definição do PUC-HI está no tnsnames, tá? E aí nós vamos colocar aquela senha gigante. Pronto. Aí select RA,
nome from estudantes, e aí nós temos aí a tabelinha bonitinha funcionando. Para sair fora, hit, já era. Antigamente era assim que a gente usava o Oracle, tudo via SQL Plus. Muito bem, pessoal, agora, né, nós vamos para o outro vídeo, que é escrever código, tá certo? Para fazer o nosso servidor de back-end bonitinho. Então, até o nosso próximo vídeo. E agora chegou a hora de codificar todo o nosso servidor de back-end em Node para fazer um cadastro de estudantes com as rotas, tudo bonitinho, tá bom? Aquele abraço e até nosso próximo vídeo. Até já já.